invadir a praia do Docmos, amém aí? Sexta-feira vamos estar no Docmos, aqui às 19 horas, ministrando louvor, ministrando a palavra. Então vamos estar juntos aí todos na sexta-feira às 20 horas, é isso mesmo? 20 horas, lá no anexo 2, vamos estar ali ministrando a palavra, louvor, vai ser um momento incrível. Eu creio que Deus vai estar abençoando ali. E sábado, reforçando sábado, vamos estar ainda na campanha das primícias, né, no culto das primícias. E é importante lembrar que o culto no sábado começa às 19 horas. Sábado às 19 horas estaremos aqui. Amém, queridos? Então diga para o seu irmão, a igreja não para. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Finalzinho do ano passado, início desse ano, Deus tem falado muito comigo a esse respeito. Diz assim o versículo 22, você achou aí, amém? Diga, eu achei, pastor. Diz aí, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha para mim, por favor. Samuel estava falando para Saul, porque Saul havia cometido um ato de desobediência. Deus havia dado a ele uma direção para que ele não poupasse a cidade do qual ele ia atacar, para ele destruir todas as coisas, os animais, tudo. Porém Saul poupou o rei, poupou os animais, disse ele que era o melhor da terra. E Samuel aqui corrige Saul, dizendo para ele, Saul, melhor obedecer do que sacrificar. Repete comigo, melhor obedecer do que sacrificar. Queridos, eu tenho observado que nós temos uma sociedade hoje que tem uma dificuldade imensa para ouvir. Temos uma sociedade que gosta muito de protestar, de falar, né, de ir para as redes sociais e expressar o que pensa, e sim, até então, e isso tem causado uma dificuldade em ouvir, e se eu não ouço, eu tenho dificuldade em obedecer, porque se eu não ouço, eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar, eu não consigo decidir, ou discernir aquilo que é certo e o que é errado. E cada dia mais nós temos uma sociedade que obedece menos, porque cada um faz o que quer. Fala comigo, misericórdia. E por isso que nesse momento Samuel corrige Saul, que era o rei, dizendo assim, Saul, não entenda uma coisa, o sacrifício, até mesmo porque ele deu a desculpa dizendo, eu separei o melhor gado para sacrificar ao Senhor. E Samuel está dizendo assim, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura, é melhor do que o sacrifício, então obedecer é a melhor parte. Quando nós ouvimos, nós temos atitudes corretas, principalmente quando nós ouvimos a voz de Deus, as nossas atitudes são coerentes à palavra do Senhor. Queridos, entendam uma coisa, Deus ele não nos dá mapa, Ele nos dá uma ordem. Deus ele não nos dá mapas, Ele dá uma ordem, Ele dá uma direção para que você caminhe. Você lembra de Abraão? Você lembra de Abraão? No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e diz assim, sai da tua parentela e vou para o caminho que eu vou o quê? Vai pelo caminho que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Deus deu um mapa a Abraão? Não, Ele deu uma ordem, dizendo, sai da tua parentela, vou te mostrar o caminho. Da mesma forma, Isaac ia descer para o Egito, e Deus vira para ele, dá uma ordem, dizendo, Isaac, não desça ao Egito, ficar em Gerar. Poderia falar de Moisés,
A mesma coisa, Deus chama Moisés e diz assim: você vai livrar esse povo do Egito e vai levar para uma terra que mana leite e mel. Ele dá mais uma ordem, mas não dá um mapa, dizendo assim: segue, que eu vou estar contigo. Por que Deus não nos dá o mapa? Porque na caminhada nós vamos traçando um relacionamento, vamos estreitando o nosso relacionamento. Então, queridos, diga para o seu irmão: Deus não lhe dá um mapa, Deus lhe dá uma ordem. Amém, queridos? E à medida que nós obedecemos, à medida que o Senhor, que a palavra, que a ordem de Deus vem, eu vou obedecendo, o Senhor dá uma ordem nova, uma direção nova. Porque nesse momento, eu obedeço uma vez e vou seguindo. Deus falou: agora vai por esse caminho. Eu obedeço ao Senhor, o Senhor diz: agora vai por essa direção. E à medida que eu vou caminhando, o Senhor vai fazendo, vai falando, vai revelando. Quantos aqui tinham convicção há 10 anos atrás que estariam aqui hoje, na situação em que você está? 10 anos atrás talvez você tinha um outro pensamento, tinha um outro sonho, mas hoje você está aqui de uma forma diferente. Agora o que trouxe você aqui foram as suas decisões, as decisões que você tomou trouxe você até aqui. E se você ouviu a voz de Deus, ouviu a orientação do Senhor, o Senhor vai lhe dando novas orientações. Eu li uma frase muito interessante esses dias que diz assim: você não tem responsabilidade com as pessoas que não ouvem o seu conselho. Você não tem responsabilidade com a dor das pessoas que não ouvem o seu conselho. Então veja bem, Deus, Ele ama você tremendamente, mas Ele te dá uma direção, cabe você obedecer ou não. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, diz assim: eis que eu coloco diante de você 2 caminhos, a bênção e maldição, porém eu peço a você que escolha a bênção, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Não tem pai que queira o pior para o seu filho, mas o pai quer o melhor para os seus filhos. Não existe pai que queira o pior, ou seja, que a história dos seus filhos seja ruim, não, pelo contrário. O coração do pai é que os seus filhos tenham sucesso, sejam abençoados. É esse o coração de Deus ao meu, ao teu respeito, que você tenha sucesso, que você seja feliz e que você alcance toda sorte de bênção em nome de Jesus. Você crê nisso? Então levante as suas mãos aos céus e diga: Pai, muito obrigado. Diga bem forte, diga: Pai, muito obrigado, porque o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim. Diga bem forte, diga: Senhor Jesus, eu quero a cada dia aprender a ouvir a sua voz e seguir os seus conselhos e alcançar o bem do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluias! É o que Deus tem para mim e para você. E queridos, entenda algo nessa noite. Normalmente a gente vive pedindo uma direção nova ao Senhor. E amados, eu vou dizer algo: não adianta pedir uma direção nova ao Senhor sem cumprir a antiga. Porque todas as vezes que nós falamos: Deus, me dá uma direção nova, Senhor, fala comigo, e Deus vai virar para você e vai perguntar assim: e aí, já cumpriu a antiga? Quanto lembra de Jonas? Deus dá uma ordem para Jonas, diz: Jonas, vai para Nínive. Jonas vai, pega um barco e vai para outro lugar. E no meio uma tempestade se levanta. Queridos, entenda bem, muitas vezes as tempestades que se levantam na nossa vida é porque nós não ouvimos a direção dada, é porque nós não ouvimos a ordem dada, nós não ouvimos o que Deus está falando comigo. E uma tempestade se levanta, e Jonas diz assim: Jonas prefere morrer do que cumprir. Olha bem, queridos, fala comigo, misericórdia. Jonas prefere morrer do que cumprir o chamado de Deus, do que cumprir a ordem de Deus. Diz assim: me lança no mar, me lança no meio dessa tempestade, alguma coisa vai acontecer, eu não vou para Nínive. E a palavra de Deus diz que um grande peixe vem e engole Jonas, e Jonas passa dentro do ventre desse peixe durante alguns dias, se não me falha a memória, 3 dias. Inclusive ele diz que algas faziam um ninho sobre a sua cabeça, e depois de 3 dias acontece que esse grande peixe lança Jonas numa praia. E era a praia da onde, queridos? Da cidade de Nínive, aonde ele deveria ir. Mais uma vez a voz do Senhor diz: entra em Nínive e prega. Sabe, amados, então eu preciso cumprir o propósito do Senhor, cumprir a ordem do Senhor, cumprir
a antiga palavra do Senhor, palavras que nós ouvimos todos os dias. Muito interessante, meu pai. Eu chegava para ver o meu pai, e ele sentava na cama, puxava a cadeira, sentava do lado dele, ele contava histórias. E contava a história de 30, 40 anos atrás. Histórias que eu já tinha ouvido várias vezes. Mas eu ouvia aquelas histórias como se tivesse ouvido a primeira vez, porque era o pai que estava falando. Era o pai que estava dizendo. E sabia da importância para o pai, da lição que ele queria me dar, lembrando aquela história. E ele contava de novo, e todas as vezes que eu chegava lá, ele contava de novo. Oh, queridos, o pai te chama e conta as histórias e dá a ordem repetidas vezes, porque sabe aquilo que ele quer ensinar a você. Você entende isso? O pai te chama. E dito isso, queridos, eu quero trazer à sua memória algumas antigas ordens. Eu quero trazer só 3. A primeira delas está lá em Mateus 22, capítulo 37. Abra sua Bíblia, por favor. Repita comigo: eu preciso ouvir. Diga comigo: eu preciso ouvir a voz do meu Deus. Aleluia. Olha bem o que o Senhor nos ensina. Preste atenção nessa ordem que o Senhor dá. O Senhor Jesus repete essa lei e diz assim, Mateus capítulo 22, versículo 37, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Versículo 39, o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amarás a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, amados, você tem feito isso? Você tem buscado amar ao Senhor acima das suas dores, acima das suas tristezas, acima das tuas guerras, acima das tuas alegrias, ou seja, amar ao Senhor de fato. Amar ao Senhor fala de ouvir ao Senhor, de ter relacionamento com Ele. Amar fala de respeitar ao Senhor, amar fala de obedecer ao Senhor. E a palavra de Deus diz aqui em Mateus, o Senhor Jesus falando, diz: e esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. Querido, como é que você tem tratado aqueles da sua própria casa? Porque tem pessoa mais próxima do que a sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Tem alguém mais próximo? Esses são os mais próximos. Teu próximo, como é que você tem tratado o seu cônjuge? Como é que você tem tratado os seus pais? Você tem obedecido os seus pais? Você tem honrado os seus pais? Pais, como é que você tem tratado os seus filhos? Você tem respeitado os seus filhos? Você não tem provocado a ira aos seus filhos? Como diz a palavra do Senhor: não provoquei a ira aos vossos filhos. Então, como é que você tem tratado os seus filhos? Cônjuge, como é que você tem tratado? Como é que vocês têm se tratado? Como é que você tem tratado o seu irmão? Vamos abrir um pouquinho o leque. Como é que você tem tratado o seu irmão da igreja? Como é que você tem tratado? Você tem amado? Porque esse é o segundo, semelhante ao primeiro, e a palavra de Deus diz que isso depende toda a lei e os profetas. Quantos profetas nós temos aqui nessa noite? Diga: eu sou profeta do Senhor. Então, amado, se você é profeta de Deus, se você está na casa do Senhor, querido, se você diz que ama a Deus acima de todas as coisas, você precisa amar o teu próximo. Precisa amar aquele que está perto de você. Essa é uma ordem do Senhor, precisamos cumprir, precisamos ouvir uma ordem antiga. O Pai está falando com você novamente essa noite. Ame a Ele acima de todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Segunda ordem, eu quero lembrar você, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33,
Interessante que esse texto, quando nós falamos, voltando um pouquinho, falamos de amor, estamos falando de priorizar o reino do Senhor, priorizá-lo, priorizar a voz do Senhor, priorizar a sua palavra. E para isso, queridos, nós precisamos ler a palavra, precisamos entender a palavra, precisamos ter esse contato com a palavra do Senhor. Precisamos ler, não vou nem perguntar quantas vezes você lê, se você já leu a Bíblia toda, quantas vezes você leu a Bíblia esse ano, não vou perguntar isso para você, mas se você não fez, deveria fazer. Leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia, ouça a voz do Senhor por meio da palavra. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É uma ordem do Senhor. Valorize a voz de Deus, valorize o seu reino, valorize a sua obra. Queridos, não dê desculpas. Lembrando de Saul, Deus chama Samuel, diz assim: Samuel, Saul desobedeceu, ele não cumpriu a minha ordem, por isso ele foi rejeitado. Sabe, amados, nós precisamos ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, porque nós temos essa dificuldade, temos a dificuldade muitas vezes de priorizar o reino do Senhor. Interessante, esses dias eu ouvi a bispa falando que ela ouviu de alguém, dizendo a diferença entre voluntário e equipe, não foi isso? Voluntário realmente nós não podemos cobrar, você faz a hora que quer, quando quer, no momento que quer, no momento que dá para você fazer, mas quando você é equipe, você entende a necessidade, você se põe à disposição para honrar, se põe à disposição para trabalhar, se coloca à disposição para fazer. E nós estamos na casa do Senhor, e o que nós somos? Somos uma equipe ou somos voluntários na casa de Deus? O que você é? Eu quero que você pense nisso, o que você é, o que você tem sido nesses dias. Estamos aí orando pelas primícias, e hoje orando pelo mês de maio, quinto dia. Esse mês de maio é uma bênção, né, cara? Eu gosto demais do mês de maio, é semelhante ao mês de maio, só o setembro. No mês de maio tem gente muito boa no mês de maio, né? Então veja bem, queridos, nós estamos na campanha das primícias, estamos caminhando, estamos querendo avançar, mas eu preciso ouvir a direção antiga. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha o que Deus está falando aqui: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Justiça fala de dar aquilo que é de direito a alguém. O Senhor Jesus está nos instruindo aqui o que é seu de direito. Eu quero dar a você aquilo que é de direito, eu quero dar a você todas as coisas que eu declarei, todas as coisas que eu selei na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus foi na cruz do Calvário, Ele disse: está tudo consumado, ou seja, todas as promessas que eu fiz, eu quero dar a você. Isso é justiça, eu quero que isso aconteça na sua vida, eu quero que os enfermos sejam curados, eu quero que os cativos sejam libertos, eu quero que você seja um agente abençoador, eu quero que a palavra que você liberar seja palavra de vida, eu quero que você cresça, eu quero que você seja abençoado. Então justiça, o Senhor Jesus quer dar a você aquilo que Ele prometeu, mas amados, Ele nos instrui uma palavra antiga dizendo: busque em primeiro lugar o reino, valorize as coisas de Deus, valorize a casa de Deus. Dê uma olhadinha para o seu irmão, dê uma piscadinha para ele e fala assim: para de dar desculpa, querido. Valorize o reino do Senhor, valorize a obra do Senhor, para que você possa prosseguir. E o terceiro e último, Mateus 7, uma outra direção que o Senhor dá. Veja que coisa linda. O Senhor aqui, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, Ele nos ensina e nos instrui a orar. Repete comigo: sem oração, sem poder. Com oração, muito poder. Quando eu oro, eu busco ter. Quando você conversa com alguém, você tem intimidade com ele, sim ou não? À medida que você vai conversando, você vai conhecendo. Você conhece a pessoa quando você conversa com ela.
Quando você se relaciona e você conversa, você ouve, você fala, e você vai estreitando o relacionamento e você começa a aprender aquilo que ele gosta. É assim com os casais. Quantos casais nós temos aqui nessa noite? Diga amém. Não é assim? Pastor Paulo, pastora Jandira, 300 anos de casado. Quantos mesmo? Aí, a pastora Jandira sabe aquilo que o pastor Paulo não gosta, e sabe aquilo que gosta, vice-versa, sabe, porque converso há quantos anos mesmo, pastor? 44 anos conversando, gente, é muito tempo, e se conhecem, e trocam-se informações, e quando eu converso, quanto mais eu converso, mais intimidade eu tenho, mais proximidade eu tenho. Então, queridos, o Senhor nesse texto nos ensina a orar e mostra com clareza que forma eu vou orar, e mostra com clareza o coração do Pai, porque Ele diz assim, o versículo 7, pedi, ou seja, vou ler ali, peçam e será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta será aberta. Versículo 8, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O 9 diz assim, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Fala comigo, misericórdia. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Oh, olha o que o Senhor Jesus está dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Você pode orar, o Senhor Jesus está dizendo, você pode orar, você pode pedir, você pode clamar, porque o Pai está ouvindo, você pode bater, que a porta vai abrir. E amados, nós começamos a orar, começamos a pedir, começamos a bater, e muitas vezes paramos no meio do caminho, porque achamos que Deus não está respondendo, achamos que a porta não vai se abrir, achamos que a resposta não virá. Queridos, o Senhor Jesus está nos ensinando e dando uma ordem para nós, peça mesmo, peçam, batam de verdade, busquem de fato, porque o Pai vai lhe conceder. E ainda dá um exemplo, usando a nós mesmos, dizendo, vocês que são maus, vocês que são limitados, nós que somos muitas vezes egoístas, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, sabe dar coisas boas àqueles que lhe pedem. Deus vai lhe dar uma coisa boa este ano, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Então levante suas mãos aos céus, diga Pai, diga bem forte, diga meu Pai, diga mais forte, meu Paizinho, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está atento às minhas orações, por isso eu vou pedir, e creio que vou receber, eu vou bater, e creio que vai se abrir, eu vou buscar, e creio que vou encontrar, porque o Senhor deixará ser achado, eu vou te encontrar, porque eu te amo, aleluia. Oh, queridos, antigas instruções, antigas palavras, mas que eu preciso ouvir, obedecer, para que o Senhor traga a mim nova direção, nova palavra. Queridos, não desista das palavras que o Pai te ensina. Mais uma vez eu repito, Deus não nos dá mapa, Ele nos dá ordem, e ordens precisam ser obedecidas, para que eu possa seguir e alcançar todas as promessas do Senhor para a minha vida. Assim como foi com Abraão, assim como foi com Moisés, assim como foi com os homens de Deus, que ouviram o Senhor, obedeceram prontamente. Não demore não, ouça e obedeça. Muitas coisas vão se levantar, queridos. Pessoas se levantam para impedir você de ouvir a voz de Deus. Quantos lembram, quero encerrar aqui, quantos lembram daquela história do profeta velho, o profeta novo vai a uma cidade, profetiza sobre o altar, profetiza sobre o rei, a mão do rei
fica mirrada, e ele volta pelo caminho. Deus fala para o profeta novo, dizendo assim: você vai e volta, não fique na cidade, não pare na cidade, volta rápido. Mas quando ele está voltando, o profeta velho encontra com ele no meio do caminho e chama ele para a mesa. Chama ele para a mesa, ou seja, o profeta novo não ouviu a direção de Deus, até mesmo sendo bem intencionado, mesmo querendo fazer um bom relacionamento com o profeta velho, mas ele vai para a mesa, e quando ele levanta na mesa, o próprio profeta que tira ele do caminho diz assim: ó, você está enrolado, você desobedeceu a Deus agora, você... E a palavra de Deus diz que no meio do caminho ele foi devorado por um leão. Muitas coisas vão se levantar, pessoas vão tentar impedir com que você ouça a voz do Pai, que você obedeça a ordem do Senhor. Situações se levantam para impedir você de obedecer a ordem do Senhor. Seja situações espirituais ou naturais que se levantam, muitas delas provocadas pelo diabo, sim, mas muitas outras por ordens naturais da vida. Seja qual for, opte por ouvir a voz do Pai, porque Ele sabe e quer te dar coisas boas. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite. Se você tem ouvido a voz do Pai, o Pai te relembra nessa noite: pedir e dar-se-vos-á. Nós estamos na campanha, na semana das primícias, e você vai fechar os seus olhos agora, e você vai dar ao Senhor. Quando nós falamos de primícia, fala de dar prioridade, dele ser o primeiro. Então, antes de qualquer coisa, antes de você começar a pedir, você vai dar ao Senhor a glória que lhe é devida. Quero convidar a você nessa noite a glorificar ao Senhor, a exaltar o seu santo nome, independente de quem está na frente, independente de quem está ao seu lado. Queridos, comece a falar agora, comece a declarar o seu amor por Ele. Dê ao Senhor, dê a Ele o seu louvor, dê a Ele a sua adoração nesse momento. Dê a Ele, abra a sua boca, não tenha vergonha, não tenha vergonha, mas comece a falar ao Senhor, comece a declarar a Ele, fala: Deus, muito obrigado. Comece a trazer à memória o quanto Deus te guardou até aqui, o quanto Deus te abençoou, o quanto o Senhor te ajudou até aqui, o quanto o Senhor te fortaleceu, o Senhor te livrou, o Senhor, quantos de nós, Deus, o Senhor fez prosperar nesse tempo de luta, quantos de nós o Senhor não deixou empobrecer, pelo contrário, nos abençoou, quantos de nós o Senhor fortaleceu, quantos de nós... Então agradeça ao Senhor pelos feitos, agradeça ao Senhor pela tua casa, pela tua família, dê a Ele a glória e a honra que é devida. Adore ao Senhor, tire esses momentos agora para adorar ao Senhor. Parece mesmo enquanto a canção é ministrada, você esteja orando, nunca esteja orando, vai chegar. esteja orando. Parece mesmo Traga à que sua memória suas aquilo que pode te dar promessas esperança. eu não vou viver, Oh, Deus. possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre Agradeça a Deus do Senhor sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde. Mesmo que esse dia Agradeça a Ele. nunca vai chegar. Oh, Deus. Parece Te louvamos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é fiel. Eu não vou O Senhor é Deus presente. possuir. Queremos, Deus, seguir e ouvir a sua voz. Onde a honra, Queremos ouvir, ó Deus, os seus ensinamentos. Queremos, ó Deus, priorizar o teu reino, sim, Deus. Creia nisso. Levante suas mãos e creia e cante. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é
Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Com suas mãos levantadas, enquanto os instrumentos estão tocando, ore ao Senhor. Faça aquilo que o Senhor te disse nessa noite. Pedi e dar-se-vos-á. Peça ao Senhor crendo que o Senhor vai lhe dar. Bata nessa noite, creia que a porta vai se abrir. Oh, querido, busque ao Senhor. Se você quer receber mais de Deus nesses dias, se você quer receber a revelação do Senhor, se você quer mais do seu Espírito, então busque, fala: Deus, eu quero, eu preciso mais do Senhor, eu preciso mais da tua unção, da tua graça, da revelação, eu preciso, Senhor. Se você precisa de algo, peça a Ele, o Pai vai lhe dar. Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, Ele sabe dar boas coisas àqueles que lhe pedem. Então levante a sua voz nessa noite e coloque diante do Senhor aquilo que você precisa, mas siga o conselho, siga a ordem, ore o Senhor, crendo que o Senhor fará. Ore o Senhor, crendo na instrução que foi dada, crendo na ordem que foi dada. Peça, busca, bata, o Senhor vai fazer por você. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Deus libera dos céus os milagres sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor começou a boa obra e é fiel para terminar. Creio, levante suas mãos e cante aquele que começou. Com suas mãos levantadas, creia, Ele começou a boa obra em sua vida. É fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, Jesus é fiel, eu não morrerei, Antes viverei todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Com suas mãos levantadas, diga bem forte, diga: não morrerei. Diga bem forte: eu não morrerei, mas viverei e contarei. Diga forte: contarei as maravilhas do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Rei Jesus. Ele é digno, amados. Deus só vai lhe dar uma direção nova quando você aprender a obedecer a antiga. Então obedeça, ouça a voz do Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje é aniversário da Maria Márcia. Aí vamos dar uma salva de palmas para Maria Márcia. Deus abençoe. Levanta a mão, Maria Márcia. Deus abençoe. Mais alguém? A Maria do Maurício? A Maria do Maurício também. Dá uma salva de palmas aí, em nome de Jesus, Maria. Mais alguém está fazendo aniversário? Amém. Deus abençoe, queridos. Amanhã, Bispo Kleber lembrando, amanhã também às 20 horas, aqui, nosso salão, primícia, estaremos aqui orando pelo mês 6, o mês de junho, estaremos orando aqui. Então não falte. Deus abençoe. Cumprimente aquela pessoa que você tem intimidade, que você pode apertar a mão e abraçar. Diga para ela assim: ouça a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, e você vai viver novos tempos, em nome de Jesus. Vá em paz, querido, em nome de Jesus.